E eu tenho absoluta certeza que um profissional de jornalismo, quando ele é incumbido de uma missão e de um propósito de transformar a sociedade pelo exercício da sua profissão, ele possui, assim, uma potência que é praticamente inatingível por qualquer outra função pública, porque vocês têm a função de esclarecer e decodificar, vamos dizer, até esse juridiquês, ou por que não a gente falar esse politiquês que todas as casas legislativas possuem. Quando eu cheguei aqui na Casa Legislativa, uma das coisas que fez muita diferença para mim foi a humildade de ter procurado cada um dos meus colegas e me apresentado. Eu acho que isso serve também para muitos jornalistas, porque quando você procura a construir vínculos com as suas fontes, você possui condições de executar melhor o seu trabalho. A votação mais importante que a Câmara Municipal faz todos os anos é o orçamento público da cidade. Janaína, o que é isso? Primeiro, a gente discute e vota toda essa questão do que vai ser a diretriz do orçamento que o prefeito enviará para casa. Então, é apresentada uma série de diretrizes que o prefeito irá trabalhar e nos enviar. Depois disso, o prefeito manda a peça orçamentária para ser discutida para casa, e depois essa peça é votada. E cabe à Câmara Municipal fiscalizar se a peça orçamentária está sendo executada nos limites que foi decidido pelo plenário da Câmara Municipal. E aí aonde entra um bom jornalista, né? Um bom jornalista entra no sentido de fiscalizar, inclusive, se o executivo está cumprindo a peça orçamentária que o legislativo votou e se o legislativo está cumprindo o seu papel de fiscalizar. Uma das coisas assim mais marcantes que aconteceu foi a votação do Marco Legal da Primeira Infância, que foi a minha primeira lei sancionada e foi uma lei totalmente inovadora, porque é a única lei no Brasil apoiada por um prêmio Nobel, e mais do que isso, contou com o apoio e coautoria de mais de 16 partidos diferentes. Então, é uma lei que tem da bancada inteira do PT e do PSDB. Então, é muito importante a gente mostrar que é possível estabelecer diálogo com instituições partidárias diferentes, porque ali não importa o partido, o que importa é a causa. A gente está tramitando o prêmio de impacto público, porque se você tem uma iniciativa, e você tem uma iniciativa que você gostaria, que você acha que vai mudar a sua vida, por que então a gente não escalar essa iniciativa para impactar e transformar a sociedade? E esse é o compromisso do Prêmio do Impacto Público, em que a gente vai selecionar 5 iniciativas e investir R$70 mil em cada uma delas, para que elas possam produzir pelo menos um MVP, né, um produto, um teste para a sociedade, para que a gente possa, então, a partir disso, escalá-lo e ter a oportunidade, então, de divulgar para a sociedade que é possível mudar a sua vida e mudar a vida da sociedade. Além disso, a gente tem o programa Embaixadores da Mudança, que é basicamente uma pessoa em cada região da cidade fazendo a ponte entre o gabinete e as demandas do seu bairro. E com isso, a gente pretende, ao invés de contratar assessor, ter todo esse custo para a cidade, a gente convidou o cidadão que quer impactar e transformar seu bairro. O marco legal, só por si só, né, ele tem todo um olhar específico para as pessoas mais vulneráveis. Uma coisa que eu gosto bastante de falar, primeiro que o conceito assim, transformador que eu vi realmente ganhar força na sociedade a partir do marco é a corresponsabilização da criança. Então, a criança ela não é uma responsabilidade da Janaína, do Vinícius, do Alexandre, não, ela é uma responsabilidade de todos. Então, se uma criança está sofrendo violência e você está ciente dessa violência, você é corresponsável por aquela criança e corresponsável pelas consequências do que pode acontecer com essa criança. A violência doméstica é um dos grandes desafios que a gente tem que superar. Então, agora mesmo tem uma campanha
em ação por parte do nosso mandato para combater, porque há 5 tipos de violência diferente. Então, a mulher, ela, qualquer que seja esse tipo, seja econômica, psicológica, financeira, qualquer que seja, física, independente de qual das 5 violências que a mulher esteja submissa, ela tem que ter o respaldo do poder público. E, para isso, a gente tem uma parceria com a Guarda Civil Metropolitana e com a Guarda Civil Metropolitana garantindo um programa sério, treinando esses guardas municipais para serem esse amigo dessa mulher, que a mulher ganhe confiança e apoiando aqui instituições de política séria, como, por exemplo, da Casa da Mulher Brasileira, que foi uma grande conquista, em que todas as mulheres da Câmara Municipal, com destaque a vereadora Sandra Tadeu, conseguiu viabilizar esse espaço aqui na cidade para transformar e impactar a política de combate à violência doméstica. Quais são os 3 grandes gargalos do poder público que a gente vê que inibem o investimento? E com isso a gente responde um pouco as demais perguntas também. É a legislação complexa. Então, a simplificação de uma legislação, ela é muito importante. O excesso de burocracia e a ausência de crédito, disponibilidade de crédito. Por exemplo, aqui na cidade de São Paulo, a gente aprovou a lei de desjudicialização, que ao invés do pequeno empreendedor ter que escolher, ou eu mando alguém embora, ou eu pago a minha dívida com a prefeitura, ele que escolha renegociar sua dívida com a prefeitura e manter o seu funcionário. E com isso, a gente tem essa lei de desjudicialização que tem favorecido o diálogo entre os pequenos empreendedores e a prefeitura no sentido de buscar composições para que as pessoas que se encontram em situação difícil não fechem as portas, garantindo que elas fiquem abertas e mantendo os seus funcionários. Eu entendo que o Brasil ele precisa, de fato, ter um compromisso não só do poder público, mas também da sociedade. É importante que a sociedade passe essa mensagem de satisfação para o poder público. Afinal de contas, o poder emana do povo. Reforma administrativa, ela traz um conceito, pelo menos aqui eu defendo, né, no sentido de trazer uma oportunidade de trazer foco para a administração pública. Valorização dos servidores que desempenham um bom trabalho e também condições, tá, de se reduzir o tamanho da máquina pública. Então, quando a gente assiste 2 milhões de paulistanos morando à beira de esgotos a céu aberto, a gente começa então a perceber que a cidade mais rica do Brasil está na direção errada. Então, é muito possível você falar de redução de gasto público, então é isso que a sociedade espera, né, que a máquina fique menor, que a máquina tenha condições de exercer um papel de fato na vida das pessoas, naquilo que é essencial, no mínimo na educação, né, a disparidade da educação privada com a pública é uma das coisas que a gente tem que combater. Há muito tempo atrás, há poucas décadas atrás, não é muito tempo atrás, não, há poucas décadas atrás, as pessoas tinham um orgulho, era disputado estudar na escola pública. O problema da educação não é dinheiro. Isso é uma questão que tem sido cada vez mais falada e cada vez mostrada. Então, é possível você, com o recurso que realmente a educação já fica com um grande quinhão do recurso público, você pensar políticas inovadoras e você pensar como é que a educação pode ser mais e mais disruptiva. É lógico que a gente pode, sim, pensar que se houver necessidade, sempre o Estado tem que suprir, porque a educação é uma das áreas mais essenciais que o Estado tem que ter atuação. No entanto, hoje, uma das principais coisas que a gente tem que combater é realmente o mau uso do dinheiro público, que é um ralo aberto e que muitas vezes nós não temos a fiscalização devida no combate à ineficiência da máquina pública. Então, é muito importante esse momento
que a gente vive, da urgência em que a sociedade está envelhecendo e o que o nosso país não está ficando rico, em que a gente pense em medidas que resolvam o problema público e que não fique refém da morosidade da burocracia que se impõe muitas vezes no aumento da máquina pública. Então, a gente tem um grupo grande de crianças que estão fora da escola, que não está tendo acesso à educação, então a gente escolhe. Ou a gente fica 3 anos, quando essa criança tiver 6, quando ela não puder mais ter vaga, não for mais um critério, ela ser atendida, ou a gente, de fato, busca soluções inovadoras, porque essa velha máxima, né, de pensar resolver os problemas com as velhas soluções não é o que muda o mundo. O que muda é, de verdade, você pegar os velhos problemas e dar novas soluções. E foi isso que a gente tentou propor e construir junto com a prefeitura. Porque é só com profissionais com essa qualidade de formação é que vai garantir uma imprensa fiscalizadora e livre, que é muito importante a gente garantir a liberdade de nossa imprensa para que a gente possa, de fato, consumir matérias cada vez mais representativas e que possa cada vez mais ajudar na formação e na consolidação da nossa importante democracia.